Fala galera, estamos começando mais um Ponto Cultural. E no episódio de hoje iremos conhecer o colecionador de vinil André Cardoso. No Indica Aí, Patrícia Cruz fala sobre bolinho caipira. Teremos também uma conversa com Doni Bueno sobre teatro popular. Fiquem ligados porque estamos no ar! Bem-vindos ao Ponto Cultural, seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. Para darmos início, vamos ver a matéria que a Raíssa preparou com o nosso colecionador de vinil. É com você, Raíssa. Fala galera, está começando mais uma matéria do Ponto Cultural e hoje eu vim aqui até a casa do André Cardoso, colecionador de vinil, para conhecer um pouquinho do espaço dele. Bora lá? Oi André, tudo bem? Muito obrigada por nos receber. Obrigado por vocês terem me convidado. Aproveitar que vocês chegaram agora, já vou aproveitar e mostrar para vocês Cassiano. Esse disco o Cassiano foi um dos cantores que ajudou o Tim Maia assim que ele voltou dos Estados Unidos. E esse já começa com um clássico, que é difícil de você encontrar esse em vinil, que muita coisa já se perdeu pelo caminho, né? Muito bacana. E conta pra mim, você tem um espaço onde você guarda todos esses discos? Tenho sim. Isso aqui aparentemente é um sofá, mas não é. Uma surpresa, um esconderijo. Agora vou mostrar o cantinho que realmente eu curto o disco. Bora lá! Bora lá. André me mostrou o espaço onde guarda seus discos e me contou sobre seu início como colecionador de vinil. 5 anos, mais ou menos, eu fui dar um toca-disco de presente pro meu irmão. Justamente porque eu achei que ele tava nostálgico, né? Tava procurando os discos, tudo. Quando eu fui dar pra ele de presente, eu cheguei na casa da minha mãe, ele tava separando os discos que tinha lá na casa da minha mãe. Aí eu aproveitei, fiz uma gracinha. Pô, você tá nostálgico? Quando você fala, eu comprei um toca-disco. Aí acabou com o meu presente. Aí eu falei pra ele, puxa, eu tinha comprado um toca-disco pra você, tal. E aí, como eu não ia dar mais o de toca-disco, fiquei pra mim. Sua dedicação ao ato de colecionar discos e autógrafos conquista a empatia das pessoas ao redor e chama a atenção do artista. Eu tento conversar com a produção antes do show, durante o show e de vez em quando eu tento conversar com o artista em si. Agora eu já estou um pouco mais calejado, então algumas pessoas já me conhecem, quando me vê já sabe que é por causa do autógrafo. E aí eles facilitam um pouco mais para mim. E o artista, lógico, quando ele é mais acessível, ele já, assim que ele já vê o disco, já bate aquela empatia, inclusive com o público. Porque quando você está na frente do show mostrando os discos, o pessoal fala assim, não, vem para cá, aqui ele vai ver melhor. Aí você cria uma empatia, tanto com o artista quanto com o público. Apesar de estar habituado a colecionar discos, alguns são mais difíceis de conseguir do que outros. Eu tenho um disco da Lineker, que foi... Porque assim, esse disco da Lineker, ele foi feito poucos discos. Eu queria muito. E aí teve um rapaz na internet que colocou o disco à venda. Aí eu perguntei para ele, existe a possibilidade de troca? Aí para ele não me cortar, ele falou para mim discos que eram mais caros do que ele. Não, se você conseguir qualquer um desses aqui, eu troco com você. Aí quando eu fui pesquisar, um desses discos que ele tinha mencionado, um amigo meu de São Paulo tinha. Aí ele também, para dificultar a situação, ele falou assim, eu troco com você, mas aí você tem que me arrumar 40 CDs de rock. Eu falei, tá, eu aceito o desafio. Aí depois que eu consegui 40 CDs de rock, eu peguei o disco que o outro queria, passou para mim, para depois ir para ele, para depois o disco chegar para mim. Os vinis ocupam muito espaço e uma alternativa são os discos compactos, os CDs, que André também coleciona. Tento colecionar muitas coisas, então assim, eu estou tentando fechar a discografia da Elza Soares. E aí eu tive a oportunidade de conseguir um compacto da Elza Soares com a Pitty, que é muito difícil de conseguir, e eu tenho ele aqui, Na Pele, a música.
e já é da época da Polisson, então isso aqui deve ser já de 2000 e pouquinho. André compartilhou um marco de sua vida e, como uma artista em especial, marcou o seu recomeço. Eu tive um acidente indo trabalhar, que eu fraturei costela, clavícula, perfurei pulmão, fiquei internado, tudo. Então teve o show da Ana Canas, que eu assisti, foi o último show antes do acidente. E depois que eu me recuperei, que eu já estava para voltar a trabalhar, eu estive no show dela novamente. E ela tinha comentado para mim que ia fazer um projeto com o disco do Ana Canas Canta Belchior, um disco duplo. E nessa segunda vez ela já tinha lançado o disco. Então eu tive a oportunidade de contar para ela esse ciclo, né? E que foi muito bacana, e ela me respeitou muito, me deu um abraço caloroso. E toda vez que eu menciono ela, ela me responde de imediato. Para finalizar, André, qual a sua rede social? A minha rede social no Instagram é @escorpiano_andcarsou. No Facebook é André Cardoso mesmo. É isso aí, pessoal. Sigam ele e agora a gente vai ficando por aqui e é com você no estúdio, Laís. Muito interessante essa coleção que o André conseguiu conquistar, né, Raíssa? Eu adoraria ter pelo menos 10 desses autógrafos. E agora, vamos ver o papo que o Sorriso teve com a Patrícia. Fala galera, estamos aqui no Parque da Cidade de Jacareí e hoje vamos falar sobre o Indica Aí, um bolinho caipira tradicional da cidade. Bora lá? Galera, eu estou aqui com a Patrícia Cruz. Patrícia, bom dia, obrigado por ceder a entrevista. Eu queria saber se você pode falar rapidinho sobre a sua jornada até aqui com o bolinho caipira de Jacareí. Bom, eu sou museóloga, bacharel em museologia, né? E quando eu fui fazer o meu TCC, eu escolhi trabalhar com o bolinho caipira porque eu já tinha tido uma experiência com o plano de salvaguarda do doce, que é patrimônio, né? O doce de Pelotas, que é patrimônio nacional. Então eu resolvi pesquisar o bolinho caipira de Jacareí por ser daqui da cidade, né? Não sou nascida em Jacareí, mas sou cria de Jacareí. Então eu resolvi pesquisar o bolinho caipira. E aí fiz o meu TCC, publiquei alguns artigos sobre o assunto, né? E fiz então a minha pesquisa trabalhando a questão da patrimonialização do bolinho e o que ele representa para a sociedade de Jacareí. Caramba, que bacana. E falando em patrimônio, eu fiquei sabendo que o bolinho caipira de Jacareí, aquele da farinha branca com carne de porco, mais especificamente linguiça, é um patrimônio imaterial de Jacareí, certo? Tem como você explicar rapidinho pra gente o que é isso e o porquê? Bom, o bolinho caipira de Jacareí, ele é esse que você falou, que é o de farinha de milho branco, ou a carne de porco, ele é o tradicional da cidade. No Vale do Paraíba nós temos diversas receitas, né? A gente tem aqui em Jacareí a primeira venda do bolinho, né? O primeiro registro de venda do bolinho que nós temos, ele data de 1940. Mas a gente sabe que esse bolinho ele já vinha sendo feito muito antes. A gente tem alguns dados, né, que demonstram que se fazia um bolinho de farinha de milho branco, porque ele era muito comum aqui na cidade. Era uma farinha barata, hoje já é uma farinha mais cara, né? Mas ele era uma farinha barata lá pelo início do século XX. Só que existem algumas teorias que falam que os indígenas já faziam esse bolinho com essa farinha e depois veio o tropeiro, colocou a linguiça, depois veio um outro e fritou. Então tem mão de várias pessoas aí nesse saber fazer do bolinho caipira. Que bacana. E a feira tradicional de bolinho caipira de Jacareí é para manter a tradição do bolinho, certo? Como é que ela funciona anualmente? Tem alguma regra? Então, a Feira do Bolinho Caipira, ela faz parte do plano de salvaguarda do bolinho enquanto um bem imaterial. Então, ele tem um registro e esse registro gera um dossiê. Esse dossiê, então, diz que a Feira do Bolinho, ela serve para manter essa tradição. Originalmente, a feira, ela ocorre no mês de agosto, por agosto ser o mês do patrimônio. Mas ela não tem uma data por lei específica que ela deve ocorrer, mas ela tem que obrigatoriamente ocorrer todos os anos, tá? Certo. E uma dúvida que todo mundo sempre tem. Qual é a original? A de Jacareí ou a de São José? O bolinho de Jacareí, ele é o de farinha de milho branco com carne suína. O bolinho de São José é o bolinho de farinha amarela. É tradição que a gente está falando, cada um tem a sua. Não precisa dessa guerra toda. Certo, e qual você prefere? Eu prefiro o nosso. Patrícia, obrigado, viu?
Quer falar mais alguma coisa? Não, falar a data, né, da feira. Então, esse ano a feira ela ocorre nos dias 28, 29 e 30 de junho no Parque da Cidade. Tá todo mundo convidado. É isso aí, galera. Não percam. Daqui a pouco nós temos o Bolinho Caipira aqui em Jacareí. E esse foi o nosso Indica Aí. Não se esqueça de vir aqui participar da feira do Bolinho Caipira tradicional de nossa cidade. Será dia 28 de junho até o dia 30 de junho. Eu vou ficando por aqui, vocês vão de volta pro estúdio e a gente se vê na próxima. Valeu! Obrigada por compartilhar seu conhecimento, Patrícia. Nos vemos na festa do Bolinho Caipira. E agora, no PCE, a Alice recebeu o nosso artista plástico, dramaturgo, Doni Bueno. Fiquem com a entrevista. Fala pessoal, começa agora mais um Ponto Cultural Entrevista. Seja bem-vindo e o nosso convidado é Doni Bueno, que é ator, produtor cultural, artista popular e muito mais. E hoje nós conversaremos sobre arte e cultura. Olá Doni, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bom? Doni, a gente começa falando então um pouquinho sobre a sua trajetória. Quando que você iniciou? Eu inicio a minha trajetória em 1982, 83, após o falecimento do meu pai. Meu pai era João Porquinho, um palhaço circense nos anos 50. Eu comecei no teatro infantil, na época, com Antônio Luiz Rico, um grande artista de Jacareí, que tinha um projeto beneficiado pela fundação. Na época nem tinha Fundação Cultural, era a Secretaria de Cultura. A produção cultural a gente conquistou nas batalhas da nossa luta, né? E de lá para cá eu estudei SESC, participei da Cota F, da Confederação do Teatro Amador, montamos de Jacareí o Motaja, Movimento Teatro Amador Jacariense, que chegamos a ter 100 pessoas nos anos 80, começo de 90, fazendo teatro, constituindo uns 10 grupos mais ou menos. Olha só, então já tem um tempo aí. E para você, né, que já tem tanta experiência, qual que é a importância da cultura popular? A cultura popular, né, é a nossa essência, a nossa tradição e a nossa história. Nos meus espetáculos, né, no decorrer do ano 2000 para cá, eu uso muito o Moçambique, uso a catira, uso a moda de viola, uso os termos das lendas, parlendas, o nosso trabalho popular, para você estar na rua e poder dialogar com a criança e com o adulto. Eu costumo dizer que os meus espetáculos de mamando a caducando, que serve desde o netinho até o vovô. Né? E a cultura popular é isso, né? É a nossa tradição, nossa história, e que a gente tem que estar remoendo e sempre preservando e trazendo as novas linguagens. Apesar que hoje com a internet tem muito material e eu acho isso bacana, e dou um conselho das pessoas: pesquisem a cultura popular, pesquisem o projeto do passado, de nossas histórias, que é muito bacana para o nosso essência de futuro. Verdade. Doni, a gente sabe que a arte, né, ela é fundamental e ela é usada de diversas formas. Então, nós temos aí a musicoterapia, a arte-terapia. Então, além de ser usada para se expressar, ela também é usada, né, para o tratamento de diversas questões, como terapia. Você acha que ela deveria ser encarada de uma outra forma? Porque a gente vê, por exemplo, na escola, né, uma supervalorização de outras matérias, né, como português, matemática, e às vezes ali a disciplina de artes fica meio em segundo plano. O que você acha sobre isso? Eu posso falar do teatro, né, que é a minha área. Eu acho que a escola deveria ter um desenvolvimento na questão cênica. Eu mesmo, né, com 12 anos de idade, eu tive Jacareí, no Barão do Jacareí, porque eu sou daqui, sou nascido em Jacareí e sou criado aqui. A professora Zetinha Carvalho, ela é uma pessoa que dava pintura, música e teatro. E até mesmo antes de eu me inserir no teatro amador e ter o teatro hoje como a minha profissão, né, eu vivo disso, eu vivo de arte, é o meu único trabalho, assim. Quer dizer, na verdade, as pessoas falam assim, né, você é artista e trabalha com o quê? Então, eu quero deixar bem claro, eu sou artista e trabalho com arte. Né? A arte é meu trabalho. Então, quando eu tinha 12 anos, eu desenvolvi isso na escola. Né? E o teatro, ele desinibe as pessoas. Então, para uma entrevista, para um trabalho, para a pessoa se comportar numa faculdade, até para poder combater o bullying, uma pessoa mais esclarecida, mais desinibida, ela leva essa informação para os pais, consegue conversar com o professor. Então, eu acho que toda forma de
de educação, né, terapêutica tem que estar no dia a dia, né, educação sexual, para poder evitar que meninas sejam exploradas, né, no dia a dia. Eu acho que a escola é fundamental e a gente tem que abrir o olho, e os professores também têm que ter uma formação em relação a isso. Então, se hoje não tem, porque o próprio professor não teve, né? Então, a gente tem que pensar em governo e incluir toda a forma de educação, né? Além das básicas, que é a matemática, português, que é muito importante, né? A história é muito importante. Verdade. Você falou isso, eu me lembrei que uma vez eu vi, né, do pessoal contando, uma professora falando que, né, dava aula ali para criança pequena, e aí uma criança perguntou: nossa, professora, mas tipo, você trabalha com o quê? Né? Porque ela tava ali dando aula, só que às vezes, né, para uma criança pequena é difícil perceber que aquele é o trabalho dela. Mas quando a gente fala, né, de adultos perguntando para um artista: você é artista, mas trabalha com o quê? A gente vê como o pessoal percebe a arte como um hobby, né? É difícil ver a arte como uma profissão para algumas pessoas. As pessoas pensam que ser artista são as pessoas bem-sucedidas, né? Que estão no cinema, ou estão na televisão, ou estão com grandes exposições. Né? Mas o artista do interior, ele sobrevive. Nós temos artistas no Brasil inteiro, artistas locais, né? Tem artista que tem a ambição de dar um passo maior para uma mídia maior. E tem artistas que não, né? Tem artistas que preferem ficar no seu recinto, fazer arte para o seu povo. E eu sou uma dessas pessoas dessas, né? Que escolhi ficar em Jacareí. Apesar que já trabalhei fora da cidade, já fiz outras coisas. Mas eu resido aqui, eu moro aqui. E para onde eu vou, eu falo: sou de Jacareí, né? Não sou da capital, não sou isso, aquilo, tá? Eu sou jacariense, eu sou caipira bucólico. E hoje defendo a cultura na sua linguagem simples, né? Humana, onde você pode chegar no bairro e o texto não tem nada que abale uma criança, nada que abale um adulto, não tem uma insinuação que prejudique o bem-estar das pessoas. Esse é o teatro popular, né? É a linguagem do teatro popular. Esse teatro que eu levo, né? Nos anos 80 até fiz o teatro panfletário, o teatro político, mas do ano 2000 para cá, quando a gente teve uma esperança de um Brasil melhor, eu falei assim: não vou ficar mais protestando. Eu vou fazer teatro pro povo, junto do povo. Né? Eu que lutei tanto para que existisse um teatro municipal na cidade, eu só usei o Ariano Suassuna umas 2 vezes na minha vida, né? A Mário Lago umas 3 vezes, né? Todo o meu projeto é voltado para a rua. Legal, mas mesmo assim fica aí, né, o teatro, a Mário Lago como grandes patrimônios. Sim, um grande patrimônio para trazer grandes produções para pessoas daqui que querem usar, como a dança necessita de um palco, né? A dança está lá. E tem pessoas no teatro. Eu sinto hoje a falta de mais jovens com interesse nas artes cênicas, né? A dança está indo muito bem, o circo também. Mas a dramaturgia em si, eu sinto falta de grupos, como tinha antigamente. Nos anos 90, nós tínhamos muitos grupos, né? Nós tínhamos Guarana Ramos, com o trabalho dele, Cláudio Coca. O Cláudio Coca até hoje está aí resistindo. O Guarana faleceu também, um grande amigo nosso, né? Mas hoje temos poucos, né? Poucas pessoas. Eu mesmo, se fosse para mim deixar uma proposta para um futuro presidente da Produção Cultural, nesse próximo governo que vai ter, é que se incentivasse um festival de teatro estudantil. Que tentasse, de uma certa forma, contratar profissionais que conhecem a área e levar esse conhecimento cênico, né, para as escolas e formar, não digo festival não, porque festival nós não gostamos, porque o festival ele é competitivo. Eu acho que o termo certo é amostra mesmo. Uma amostra do que eles aprenderam, do que eles estão fazendo. Seria muito bacana. Bacana mesmo. A gente tem, né, algumas oficinas, são promovidas pela Fundação, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Vamos agora ver então um vídeo da galera aqui da cidade respondendo qual a importância da cultura para você. Eu acho muito importante porque as pessoas elas não conhecem muitas culturas hoje em dia, não sabem a diversidade que tem, e eu acho legal conhecer outras culturas também, mas não só a nossa. Eu sou de uma cultura de skate, então a cultura que está mais presente é o hip hop, né? E o grafite, então isso é algo que fez eu aprender bastante coisa como me importar entre a sociedade, fazer amigos. Então eu acho que a cultura para mim é algo que faz a gente se interagir com outras pessoas. A importância da cultura é interessante, apresentação de credos, apresentação de
como eu posso dizer, movimentos, conhecimentos. É importante outras pessoas também saber de algumas culturas. Algumas pessoas têm preconceito com algumas culturas, então é importante trazer à tona, né, algumas coisas, porque tem pessoas que não conhecem a cultura e acabam sendo preconceituosas com algumas culturas, né? Bom, para mim a cultura ela é importante porque ela diz de onde a gente veio, para onde a gente vai, as coisas que a gente devia conhecer e alguma coisa que traz também não só conhecimento de vida, mas também com conhecimento, por exemplo, a gente pode passar alguns ensinamentos através da cultura que outras coisas não pode fazer. Olha só que legal. Então, Doni, pra gente fazer um bate-bola, quais você acha que são as principais dificuldades que o artista passa? A gente fala, né, de Brasil, mas especificamente da nossa região. A maior dificuldade do artista é o consumo do seu trabalho, né? Hoje nós estamos dependendo muito de lei de incentivo, né? Que é muito bacana, mas nós temos dificuldade de bilheteria, né? Nós temos uma dificuldade muito grande assim, a pessoa ir numa galeria e comprar um quadro, né? Gostei desse quadro e vou comprar esse quadro desse artista. A pessoa chegar que vai ter um show de música, um bar, eu vou pagar o cover, não vou reclamar. Né? As pessoas elas vão no barzinho, elas querem música ao vivo, mas elas reclamam do cover. Então a gente tem que ter esse alerta, né? Onde que as pessoas consumirem arte. A arte tem valor, é o trabalho de alguém, né? Essa é a maior dificuldade do artista. Mas não é só aqui não, no mundo inteiro. Não é uma coisa de Jacareí, não é uma coisa de São Paulo, de Brasil. O mundo inteiro o artista passa por essa dificuldade. É verdade. Né? Mas a gente vê que isso é muito reforçado justamente por essa mentalidade de não ver a arte ali como uma profissão, né? É só um hobby. Então parece que é mais difícil de valorizar. É uma coisa que nós temos que trabalhar. Com certeza. Né? E uma outra dificuldade que nós estamos vivendo hoje é o próprio mundo da internet, né? Das redes sociais. As pessoas pensam que a TV, que a rede social atinge toda a população, né? E quando um artista, então um conselho que eu dou a todos os artistas que têm projetos, né, até incentivados, faça o material gráfico, coloque o material gráfico o mais próximo possível das pessoas, porque nem todo mundo tem acesso às redes sociais. E mesmo que você coloque uma informação na sua rede, você não consegue atingir muitas pessoas. Tem um certo controle lá que você pode ver nas suas avaliações assim, de curtida, são sempre as mesmas pessoas, né? Não tem uma diversidade de pessoas que viram, você só consegue atingir aquilo. Então o material gráfico ainda é muito importante para poder comunicar. O tal do algoritmo, né? Acaba formando bolhas ali do mesmo interesse. Verdade. Vamos ver então mais um vídeo do pessoal respondendo qual sua ligação com a arte. Eu gosto muito de dança, eu danço desde os meus 7 anos de idade, então eu tenho essa ligação já faz alguns anos. Batalha de rap, música. Faz tempo? Faz bastante tempo, eu ando de skate há mais de 5 anos, então é algo que já me estou bem conectado já. Bom, a minha ligação com a arte eu sou uma pessoa que gosto de vez em quando fazer algumas pinturas esporádicas. Em alguns dos meus trabalhos também eu passo como atividade para algumas acolhidas. Tá fazendo algumas artes de livre, espontânea vontade, outras de acordo com as datas comemorativas. E assim vai. Bom, com a arte, ela é bem forte, né? Já trabalhei com arte também. E ela, pra mim, eu acho que é uma maneira de expressar a cultura, né? É bem direto. Verdade. A gente vê que o pessoal tem uma certa ligação, né, com a arte. Só é difícil fazer disso uma profissão. Também não é todo mundo que vai ser profissional, né? Sim. Eu já tive muitos alunos, né? Já ministrei muito curso, participei com muita gente. E são poucas pessoas que a gente consegue que realmente fique, né, na arte. Porque a arte é uma escolha, né? Não é uma escolha financeira. É uma escolha pessoal e de dom, né? Todo mundo tem seu potencial de fazer coisas bonitas, né? Mas tem pessoas que têm isso como interesse de demonstrar e continuar fazendo, né? Eu nunca fui operário de uma fábrica na minha vida. Eu vim do comércio, eu trabalho desde muito cedo no comércio, né? Mas quando eu conheci a arte, eu precisava ter 2 trabalhos. Sim. Né? Ter um trabalho para você poder ganhar uma grana e fazer arte final de semana, que na época era o teatro amador. Hoje em dia pouco se fala do teatro amador.
que foi um movimento muito forte no Brasil. Hoje não se fala muito no teatro amador, né? Como o músico amador. Não tem mais músico amador. O músico tem o aluno, o menino que estuda música, a menina que estuda música, e depois eles vão tentar fazer baile, tentar gravar um disco e trabalhar. Mas, vamos dizer assim, essas pessoas que cantam em Jacareí hoje nos bares são tão maravilhosos quanto qualquer cantor que está na mídia. É verdade. Né? Às vezes é falta de oportunidade. Com certeza. Ou até de uma produção mais interna, uma educação profissional. Né? Porque o artista que faz projeto, até de leis ou não leis, ele necessita também ter um conhecimento de como se autoproduzir, como saber chegar, como saber vender o seu trabalho. É isso que a gente hoje está tentando com a economia criativa, né? Tentar chegar numa amplitude maior, que as pessoas aprendam a se produzir, a vender o seu trabalho. Legal, isso é importante mesmo. Vamos ver então mais um vídeo do pessoal respondendo se já acompanharam alguma peça de teatro aqui em Jacareí ou na região. Sim, eu participo bastante de grupo de dança, né? Então no Educa Mais tem bastante festival e eu costumo participar bastante. Bom, pelo que eu me lembro, só quando eu estava na escola, né? Que eu fui ver o Teatro de Sombras ali no Educa Mais, ali perto da rodoviária nova. Olha, aqui ainda não. Não, eu acho que o acesso para estar acompanhando é um pouco difícil, porque eu não vejo muita divulgação, mas eu gostaria sim. Nenhuma aqui em Jacareí. Olha, então a gente vê ali, tem gente que já, tem gente que não, e acabou caindo, né, naquela questão que você comentou do acesso a essas informações de quando tem essas apresentações. Então, nós levamos o teatro para as comunidades, né, desde 2004. Eu estou na minha 8ª produção de texto autoral. Eu trabalho com texto autoral, com músicas autorais, né, e a gente já foi para várias comunidades. Até o ano de 2014, existia em Jacareí o CONSAB, que era o Conselho de Sociedade de Amigos de Bairros, onde todos os bairros tinham um representante ativo. Eu, sinceramente, não sei se continua tendo hoje ainda em dia, né? Mas quando tinha essa associação de amigos de bairros, esses representantes, eles ajudavam a gente a divulgar na comunidade, tanto dentro da igreja evangélica, na igreja católica ou na comunidade em si. Mas mesmo assim, a gente levava material gráfico, né, junto com eles, participavam com eles, e havia um público muito grande, né? Isso em qualquer local, 22 de Abril, Lagoa Azul, Parque Meia Lua, Parque Santo Antônio, Vila Garcia, Igarapés, todas as comunidades, né? Tinha um trabalho. Hoje em dia eu estou sentindo falta. Eu estou com um projeto esse ano e a gente está tendo dificuldade de encontrar lideranças nas comunidades. Mas isso dessa divulgação aí, né, por folders, tudo faz toda a diferença mesmo. Vamos ver então o pessoal falando se eles iriam a uma peça de teatro no bairro. Eu acredito que sim, eu acho muito interessante e eu gostaria de ir sim. Iria, com certeza. Com certeza, né? Com certeza sim, porque seria muito mais prático e também ajudaria outras pessoas também que têm dificuldade em lugares mais distantes a pegar o gosto, quem sabe. Dependendo do propósito dela e qual seria o tipo de peça, né? Tema e o que ela ia passar. Aí eu acompanharia dependendo disso. Olha, legal. Então, o pessoal aí, nossos queridos foram entrevistados, a galera de casa, fique atento, porque o Doni tá aqui, né, pra falar que ele tem diversas peças, diversas apresentações que são realizadas, inclusive, nos bairros, não é, Doni? Sim, estivemos esse ano já na Vila Garcia, né? Estivemos no Parque Meia Lua, estivemos no Campo Grande, no Jardim Jacinto, no Parque Santo Antônio, no Jardim Pitoresco, no Santa Marina, e vamos estar em mais algumas localidades ainda esse ano, né? Em breve estaremos no Jardim Marquês, no Jardim Emília, Lagoa Azul, Alto de Santana, né? A gente está com uma agenda até agosto de 2024. O nome do espetáculo é A Gula, o Amor e a Esperteza, Teatro Popular. E como disse o rapaz, né? O tema, para levar para o bairro, a gente se preocupa muito com um tema assim, que agrade tanto o jovem, quanto a criança, quanto os mais adultos, né? O Teatro Popular ele tem essa preocupação em agradar o povo como um todo,
né, numa linguagem simples, mas uma linguagem assim, que leva uma informação da farsa, do teatro da farsa, onde não compromete nada em matérias de política, nada em matérias de racismo, nada em matéria de misoginia. A gente tem toda uma questão, assim, uma preocupação em levar um texto onde as pessoas relaxem, distraiam e que provoque o amor das pessoas. E quando tiver com uma situação financeira boa, quando tiver com um tempo bom, ir até um teatro, adquirir o ingresso, ou mesmo aqui em Jacareí nós temos vários espetáculos gratuitos, na Arena Suaçu, na Marulago, que eles possam presenciar e participar mais, né? Legal, então fica aí o convite para todo mundo. Doni, para a gente encerrar então nossa entrevista, pode deixar um recado para o pessoal de casa, para todo mundo que tem vontade de seguir aí no mundo da arte, né? Tem seus receios, o que você diria para alguém que pensa nisso? Gente, a Fundação Cultural, ela promove várias oficinas de pintura, oficinas de arte cênica também tem oficinas de música, tem várias atividades. Procurem a Fundação Cultural de Jacareí, procurem pessoas que você conhece envolvidas com trabalhos, e vão conhecer mais a arte, vamos ser mais próximos da arte. A arte faz bem, a gente se sente mais leve, mais tranquilo. É uma coisa assim, muito importante para a nossa sobrevivência, conhecermos a nós mesmos e conhecer o que está ao nosso redor. Verdade. É isso aí, então. Obrigada, Doni, pela sua participação. Foi muito legal o nosso papo. Obrigado a vocês. Estou disponível sempre que precisar. É isso aí, galera. Nossa conversa chegou ao fim, mas vocês podem acessá-la novamente no nosso canal do YouTube, em TV Câmara Jacareí. E no nosso Instagram, @TV Câmara Jacareí também, você acompanha nossos conteúdos exclusivos, pode participar dos nossos quadros e, claro, se mantém bem informado sobre o que está rolando. Obrigada por nos acompanhar no programa de hoje e até a próxima! Valeu, Alice e Doni, pelo papo. Incrível como o teatro transforma vidas. Pessoal, nosso programa chegou ao fim, mas você pode rever esse e outros episódios no nosso canal do YouTube, TV Câmara Jacareí. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!